O tempo, ele não existe. Para mim, ele é, como disse Kant, um modo como nossa mente organiza a realidade. Ele não é uma coisa absoluta, apesar que a gente vive em um mundo em que tudo é baseado naquilo que a gente enxerga no relógio, no calendário, nos meses, no ano. Então, de certa forma, a gente tem que discutir sobre isso, tem que entender isso. E o tempo é muito mais complicado do que parece. E eu não sou obrigado a ficar maluco sozinho. Então, vem comigo pensar, refletir um pouco sobre filosofia, física, cosmos e etc. Eu quero que você comente aqui também no vídeo, para que a gente gere uma discussão, um bate-papo mesmo. Isso aqui é para ser uma reflexão. E aí você vai deixando seu comentário, eu vou responder e a gente desenvolve uma conversa aí nos comentários. Apesar que eu não sei nem se tem outro doido igual eu, querendo falar sobre o tempo, sobre a relatividade do tempo, sobre ele existir ou não. E assim, esse vídeo eu vou colocar aqui imagens passando ao longo do que eu vou dizendo aqui no vídeo. Não tem roteiro, tem aqui alguns bullets que eu anotei para falar sobre. E é isso. Então, basicamente, eu vou falar a minha visão sobre o tempo hoje. Pode ser que ela mude amanhã, estou estudando o tempo inteiro sobre. Então, se eu mudar minha visão em algum ponto aqui, alguma teoria nova, alguma coisa mudar minha visão, eu vou construir um novo vídeo sobre. Então, isso reflete minha opinião momentânea, certo? Então, assim, pra mim, eu cheguei à conclusão de que o tempo em si, ele não existia. Então, basicamente, eu estava raciocinando o seguinte: quando você olha para um relógio, por exemplo, como você sabe o que é uma hora? Baseado na angulação de um ponteiro. Ou, por exemplo, um minuto. É um ponteiro que deu uma volta no relógio. Então, a gente considera isso um minuto. Raciocina comigo. Por que a volta do ponteiro ali, naquela velocidade, do jeito que simboliza um minuto? E a gente vai medir o tempo através disso. Você concorda comigo que a gente não está medindo o tempo em si? O que aquele ponteiro está girando, ele está medindo na realidade uma variação de espaço, ou seja, uma movimentação. Aquele ponteiro que girou, e a gente considera um minuto, e o outro que gira, a gente considera uma hora. Ou ele dando um giro completo, a gente considerando 24 horas, por exemplo. Tudo isso a gente está medindo, na realidade, movimentação. Vou te dar outro exemplo. O que a gente utiliza para balizar isso tudo? As horas, os minutos, os segundos e assim por diante. É o dia. Porque o dia a gente leva em relação ao tempo em que o Sol demora para dar uma rotação ali em volta da Terra, certo? A Terra dá um giro, na realidade, né, na órbita do Sol e assim por diante. Ou seja, o Sol, a gente encontra ele numa posição e daqui 24 horas ele se encontra na mesma posição. Ok. Daí a gente extrai o dia. E as horas, basicamente, ali a gente vai dividir o dia em 24 e vai dividindo isso até ter segundos, minutos, etc. Ou seja, você concorda comigo de novo que a gente está medindo movimentação? A movimentação do Sol, a movimentação da Terra, a movimentação de um em relação ao outro? Como que a gente chegou ao tempo? Então, na realidade, isso que a gente tem é, basicamente, a movimentação das coisas. Então, é uma teoria que a gente construiu abstrata. É uma teoria relativa à movimentação. Concorda? A gente não tem uma hora absoluta, uma hora voando na natureza, uma hora no mundo físico. Não. É basicamente uma interpretação humana, uma visão que a gente tem, uma construção para balizar o nosso dia a dia. Um exemplo que deixou para mim bem claro de que o tempo em si, dessa forma que eu tô te falando, de horas, minutos, segundos e etc., não é absoluto, você vai compreender através desse exemplo. Se eu te deixasse no escuro, completamente escuro, onde você ficasse em um ambiente lacrado, fechado, sem contato nenhum com o mundo externo, totalmente na escuridão, como que você mediria o tempo ali? A única possibilidade seria você ficar contando na sua mente. 1, 2, 3, 4. Porque pensa comigo, se você dorme e você acorda, qual que é a percepção de tempo que você vai ter? Como você vai saber ali naquele ambiente que horas são? Tá entendendo? Isso acontece com a gente quando a gente tira um cochilo de manhã antes de trabalhar e a gente perde total a percepção de quanto tempo se passou. Porque a gente ficou sem nenhum movimento
para balizar e a gente ter como noção. E aí tem outro exemplo sobre o tempo que intriga muito também e vai de encontro com a teoria da relatividade de Einstein. Einstein basicamente diz que o espaço e o tempo são dimensões diferentes de uma mesma coisa. Então pensa comigo. Na teoria da relatividade de Einstein, é como se fosse o eixo x, y e z. Só que um desses eixos, na realidade um quarto eixo ali, complementar a eles, seria o tempo. Então não existe o espaço sem o tempo e não existe o tempo sem espaço. Então, refletindo sobre isso, toda movimentação ela acontece durante um período X de tempo. E assim como qualquer variação de tempo necessita de uma dimensão, de alguma realidade, de algum espaço para que esse tempo percorra. Então pensa comigo, se você marca um encontro com alguém, você marca às 4 horas da tarde em um chalé ou, sei lá, um restaurante qualquer. Não tem como você marcar só o local. Me encontra no restaurante X, me encontra no McDonald's, me encontra no Outback. Não, tá faltando uma informação ali. Então você precisa dizer, me encontre no Outback, meio-dia do dia 26 de maio de 2024. Então, tá entendendo que para uma localização você precisa de um tempo? Então faz sentido com a teoria de Einstein em dizer que são dimensões de uma mesma coisa. E aí eu paro para refletir sobre a divisão que a gente tem hoje, que é basicamente presente, passado e futuro. Pensa comigo, o que para você é presente, passado e futuro? Tudo que a gente enxerga é o presente. As coisas que a gente não enxerga, as coisas que já passaram, é uma percepção que a gente tem no presente, concorda? Então o passado ele não existe mais. Ele existiu e não existe mais. E o futuro é uma coisa que vai vir a existir, mas ainda não existe. Então tudo que a gente tem é o presente. O passado não existe e o futuro também ainda não existe. Olha que loucura. Beleza, vamos refletir um pouco sobre presente, passado e futuro. Então basicamente joguei no ChatGPT e perguntei para ele de onde é que surgiu essa distinção entre presente, passado e futuro. Ele não conseguiu me descrever muito bem. Por quê? Porque ele trouxe uma visão de vários pensadores, trouxe várias visões diferentes, mas basicamente ele diz que a ideia de dividir o tempo em passado, presente e futuro é tão antiga quanto a própria língua humana. Mas ela foi se desenvolvendo e ganhando contornos mais filosóficos e científicos ao longo da história. Ou seja, a gente nem tem essa percepção, a gente nem tem esse registro de quando foi criada essa distinção. Parece que ela é inerente à mente humana. E aí, de novo, vai de encontro com o que Kant disse. Eu sou muito fã de Kant, tudo que eu leio desse cara parece que a visão dele coincide demais com a minha. Na realidade, a minha coincide muito com a dele, né? E ele diz o seguinte: tempo e espaço são formas a priori da sensibilidade humana. 2 modos como nossa mente organiza a realidade. Tá entendendo o que ele tá falando? A nossa mente organiza a realidade utilizando dessa quadridimensionalidade, como diz também Einstein. Espaço, tempo estão correlacionados ali. E isso na realidade não é que existe na realidade. Não existe no mundo físico. O que existe é a percepção que a gente tem sobre como essas coisas acontecem. Então tudo isso, na visão de Kant ali, é basicamente a nossa mente. Como ela funciona. É a sensibilidade humana organizando a realidade. E uma reflexão importante a fazer sobre o tempo é que a gente tem a percepção. Einstein disse que o tempo não é absoluto, né? Então, para cada pessoa, ele passa de uma forma diferente. Só que ali Einstein estava dizendo fisicamente mesmo, não de forma abstrata, como a gente tende a imaginar que, por exemplo, quando eu estou fazendo uma coisa boa, uma coisa divertida, o tempo passa para mim de uma forma, eu percebo ele de uma maneira mais rápida, mas quando eu estou trabalhando, por exemplo, fazendo alguma coisa que eu não gosto, alguma coisa chata, o tempo parece persistir e insistir em não passar.
Então, assim, Einstein faz uma divisão física disso, dizendo que realmente, de acordo com a velocidade que os corpos se movimentam, o tempo vai variar. E aqui Kant diz que, como o tempo e o espaço é uma percepção humana, então cai muito nisso que eu acabei de te falar sobre como você está presenciando esse momento. Então, se é um momento feliz, se é um momento triste, ele vai variar, pode passar mais rápido, pode passar mais lento. Então, tudo isso vai de encontro com o que disse o Kant, que é basicamente uma construção nossa. Então, a forma que a gente percebe os momentos, ela vai variar. É basicamente nossa percepção. É isso, minha reflexão sobre o tempo. Estou estudando muito mais sobre o tempo e compreendendo cada vez mais coisas, cruzando com essas informações que eu já tenho e alguns outros pensadores, para chegar a conclusões sobre como funciona, se é que existe, como existe, se é percepção, se é realidade e assim por diante. Então, esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou postar aqui. Se você gostou, clica em se inscrever para acompanhar outras reflexões que eu vou fazer ao longo de filosofia e sobre qualquer coisa maluca que vier na minha cabeça. Beleza? Não vou editar, não vou fazer absolutamente nenhum trabalho aqui, só colocar talvez uma música de fundo, imagens e é isso. É mais reflexivo mesmo. É isso, ficamos por aqui. Tchau, tchau.